Olá! Hoje o nosso mergulho é no xadrez da política brasileira, de olho lá em 2026. Sabe, saiu uma análise de uma pesquisa nova que está gerando muita conversa e a gente vai esmiuçar os números, as estratégias e as possíveis consequências que essa fonte aponta. Vamos lá entender o que está em jogo. E o ponto de partida de toda a discussão é esse aqui. É uma pesquisa hipotética, claro, para um segundo turno em 2026. E o que chama a atenção, segundo a fonte que estamos analisando, é que pela primeira vez o Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente do Lula, 48% a 45%. Sim, a gente sabe, isso é um empate técnico, está dentro da margem de erro. Mas, para a análise em questão, essa inversão simbólica é vista como um sinal, um momento decisivo. Para a gente organizar o raciocínio, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai entender essa suposta virada na pesquisa. Depois, um mergulho mais fundo nos números. Aí, vamos falar sobre a tal divisão na direita. Na sequência, um caso bem específico, a manobra de Sérgio Moro. E por fim, as alianças e o que vem depois. Então, vamos começar pelo principal, pela alegação que está no centro de tudo, a ideia de que a corrida eleitoral ganhou um novo momento. Bom, o que a fonte diz que torna isso tão importante não é só o número em si. A interpretação que eles fazem é que esse dado consolida uma tendência de crescimento. Ou seja, não seria só uma foto isolada daquele momento, mas sim uma cena de um filme que mostra uma ascensão contínua. Essa é a narrativa. Certo. Então, se a ideia é construir essa narrativa de virada, vamos olhar de perto quais são os dados, quais são os números que a fonte usa para sustentar esse argumento. E a dinâmica aqui é bem interessante. Num cenário de primeiro turno, o Lula ainda estaria com uma pequena vantagem, 38% a 36%. A virada, segundo a simulação, aconteceria no confronto direto no segundo turno. Aí o Flávio Bolsonaro saltaria para 48%, passando os 45% do Lula. E para reforçar essa ideia de momento de ascensão, a fonte mostra essa linha do tempo. Repara só. Aponta um salto de 25% nas intenções de voto em dezembro para 36% em março. É um crescimento de 11 pontos em 3 meses. Para qualquer campanha, um ritmo desses é, sem dúvida, muito acelerado. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda, que é fundamental em qualquer eleição, a rejeição. A análise da fonte chama isso de fator silencioso. E de acordo com os dados apresentados, a rejeição ao Lula estaria em 51%. A interpretação disso é que esse número funciona como uma espécie de teto, um limite bem difícil para o crescimento do candidato. E em contrapartida, a rejeição a Flávio Bolsonaro seria de 45%. Que ainda é alta, claro, mas a fonte argumenta que essa diferença de 6 pontos é o que realmente importa. Seria nesse espaço que a batalha pelos indecisos ou por quem pode mudar de voto aconteceria. E isso, na visão deles, daria uma vantagem estratégica ao Bolsonaro. Ok, saindo um pouco dos números e entrando na articulação política. A fonte que a gente está analisando pega uma percepção que muita gente tem, a de uma direita fragmentada, e oferece uma interpretação, digamos, bem particular para isso. E aqui a análise dá um nó na cabeça, é bem contraintuitiva. A tese que eles apresentam é que esses conflitos todos não seriam um sinal de fraqueza, seria o contrário, seria uma briga por espaço, por influência, num governo que eles já estariam dando como certo. Basicamente uma disputa antecipada pelo poder. E a fonte vai detalhando esses pontos de tensão. Tem o Centrão já se articulando por cargos, a turma que preferiria o Tarcísio de Freitas como nome para a disputa, alguns ruídos envolvendo a própria família Bolsonaro e aquele embate clássico, né? Entre o pragmatismo dos políticos de carreira e o idealismo de quem chegou agora. É uma teia de interesses bem complexa. E só para colocar todo mundo na mesma página, o Centrão é esse bloco enorme de partidos que não tem uma ideologia muito definida. O apoio deles no Congresso, historicamente, é negociado em troca de espaço no governo, cargos, ministérios. Entender o Centrão é chave para entender como se governa no Brasil. Agora a gente entra num estudo de caso que a fonte usa para mostrar como esse jogo de poder funciona na prática. É a movimentação política do Sérgio Moro lá no Paraná. A narrativa aqui é de um verdadeiro jogo de xadrez, de alto risco. A fonte descreve que o Moro teria percebido uma arapuca, uma armadilha que estaria sendo montada para basicamente inviabilizar a candidatura dele ao governo do Paraná e deixá-lo de fora do jogo político. E este slide detalha como essa suposta armadilha funcionaria, passo a passo. Primeiro, prometer a candidatura para o Moro. Segundo, esperar o fim da janela partidária, aquele período oficial em que um político pode trocar de partido sem perder o mandato. E terceiro, na última hora, retirar a oferta. Resultado, ele ficaria sem tempo e sem partido para concorrer. E aí vem o pulo do gato, a contramedida.
Segundo a fonte, o Moro se antecipou a essa jogada. Antes que a armadilha fechasse, ele mesmo rompeu a aliança e se filiou ao PL, o mesmo partido do Flávio Bolsonaro. Com isso, ele teria garantido o espaço para disputar a eleição no Paraná e, de quebra, realinhado todas as forças políticas por lá. E um movimento desses nunca acontece isolado, né? Ele gera ondas, um efeito dominó. Vamos ver agora quais foram as consequências e as ondas de choque que a fonte aponta a partir dessas movimentações todas. Esse quadro resume bem a relação de causa e efeito. No Paraná, a filiação do Moro teria causado uma debandada de prefeitos do PL que eram ligados a um grupo político rival. Já em São Paulo, a decisão do Tarcísio de ficar no governo e não ser o candidato à presidência teria deixado um aliado poderoso, como Gilberto Kassab, numa situação complicada, politicamente isolado, ou, como se diz, a ver navios. E aqui, a análise faz uma aposta sobre o futuro de um dos maiores articuladores do Centrão. A tese é que, mesmo insatisfeito, o Kassab não pularia de cabeça para o barco do Lula. E o motivo seria puro pragmatismo político. A aposta de que o poder vai pender para o outro lado o manteria no mínimo numa posição de neutralidade bem calculada. E com isso, a fonte amarra todas as pontas da sua análise, concluindo com uma avaliação bem otimista para o futuro do Flávio Bolsonaro, projetando que aquela tendência de crescimento que eles viram lá na pesquisa deve continuar firme. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Num cenário político tão instável, essas pesquisas feitas com tanta antecedência, elas servem mais como uma previsão do futuro ou elas mesmas acabam se tornando uma ferramenta para influenciar o jogo, para persuadir tanto o eleitorado quanto a própria classe política? É uma pergunta que fica no ar.